Podem vir as crianças até 8 anos. Amém, amém. Vamos orar então. Vamos orar pelas nossas crianças, pelo culto infantil. Senhor, pedimos agora a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a irmã Márcia, que estará à frente do culto infantil, que o Senhor seja o instrumento nas Tuas, que ela seja um instrumento nas Tuas mãos, a fim de que essas crianças possam confessar o Teu nome. E em breve, muito em breve, possamos estar realizando com elas aquilo que acabamos de realizar também com as crianças que se batizaram há pouco. Que o Teu nome seja glorificado, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então, as crianças seguem com a irmã Márcia. Enquanto isso, nós vamos nos acomodando aqui. Hoje é um dia festivo, mas eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra rápida. Você vai abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 1. Nós leremos hoje apenas o verso 1, nós meditaremos apenas no verso 1. O reverendo Hernando Dias Lopes, um pregador presbiteriano bastante conhecido, certa vez comentando sobre pregação, ele dando um curso, uma breve orientação para pregadores, ele falou que quanto mais experiente o pregador vai ficando, menos texto bíblico ele precisa para pregar. Quando eu olhei para o texto e decidi pregar apenas nesse primeiro verso, certamente fiquei bastante preocupado, porque eu não me sinto tão experiente assim a ponto de precisar de apenas um verso para desenvolver uma pregação. Mas eu entendi que era bastante salutar trabalhar com os irmãos, especialmente com os nossos irmãos que se batizaram hoje, experimentando aquilo que o apóstolo Paulo nos diz apenas nesse primeiro verso. Ele diz o seguinte: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor. Essa é uma afirmação poderosa e cheia de carinho do apóstolo Paulo para com a igreja de Filipos. Eu já comentei com os irmãos nas mensagens anteriores que a igreja de Filipos é uma igreja pela qual o apóstolo Paulo detém um carinho especial. É a primeira igreja plantada em solo europeu pelo apóstolo Paulo. E isso trouxe ao apóstolo Paulo um carinho, uma ligação muito forte com essa igreja, a ponto dele estar bastante preocupado com aquela igreja, por conta da experiência que aquela igreja vem tendo em relação à sua situação. Qual é a situação do apóstolo Paulo nesse momento? Ele está preso, enquanto ele escreve essa carta, preso em Roma, aguardando julgamento pelo imperador, e ele não tem muita ideia do que pode acontecer. Ele pode ser preso, pode continuar preso, ele pode ser condenado à morte, como ele também pode ser solto. A história nos diz que ele provavelmente foi solto depois dessa prisão. Nós sabemos que ele ficou preso pelo menos 2 vezes em Roma, mas as datas não são exatamente definidas, então, em consenso geral, se tem que ele foi solto dessa primeira prisão, e numa segunda prisão, então, é que ele, de fato, vai ser martirizado. Segundo a tradição, martirizado no mesmo dia que o apóstolo Pedro também foi martirizado, mas também aí as fontes são a tradição da igreja passada de forma oral, então a gente não pode afirmar definitivamente que foi assim, mas o fato é que o apóstolo Paulo escreve para essa carta para essa igreja dizendo: olha, meus irmãos, apesar da minha situação, mantenham-se alegres e constantes, mantenham-se felizes, porque o Senhor está trabalhando, o Senhor está usando as circunstâncias para que o seu evangelho avance. Eu estou feliz e vocês devem continuar felizes também. Por isso, ele vai trabalhando os fundamentos dessa felicidade, os fundamentos que levam ele a estar constantemente alegre, mesmo diante de uma circunstância
bastante preocupante para ele. E eu quero trabalhar com os irmãos nesse breve verso, nesse único verso, alguns elementos que podem nos auxiliar a nos manter firmes e firmes permanecendo assim na mesma forma que ele vem trabalhando conosco nos capítulos anteriores. Então, o apóstolo Paulo tem um carinho imenso pelos filipenses, ele chama eles de meus amados e muito queridos, e ainda mais, a minha alegria e a minha coroa. Essa é uma forma muito bonita de descrever os seus cooperadores e os seus filhos na fé. E o batismo que nós experimentamos hoje, ou que presenciamos hoje, também reflete um pouco dessa alegria. Quando nós olhamos as crianças, os adultos se batizando, nós também temos um pouco dessa alegria que o apóstolo Paulo tem. De certa forma, eles também são a nossa coroa, eles também são a nossa alegria, porque na medida em que nós vemos o Evangelho avançando, nós vemos que a palavra de Deus, quando anunciada, produz resultado, produz fruto, produz transformação. Então, note aqui que o apóstolo Paulo olha para os filipenses diante de tudo que já foi trabalhado com eles ao longo de tantos anos que o apóstolo Paulo trabalhou com eles, e ele, alegre com aqueles irmãos, manifesta essa alegria, manifesta essa preocupação, manifesta essa satisfação de ver aqueles irmãos se desenvolvendo na fé. Então, perceba também que o apóstolo Paulo usa uma expressão logo no início, ele usa um portanto, ou dependendo da sua versão, vai estar assim, pois, no início do versículo ali. E isso não está aqui de forma aleatória, ela está ligando esse pensamento de agora, essa conclusão que ele está tomando agora, com tudo que ele trabalhou nos capítulos anteriores. No capítulo 2 e 3, ele discorreu sobre a humildade de Cristo, falou sobre a unidade da igreja, falou sobre a excelência do conhecimento de Cristo, falou do desprezo pelas glórias humanas e o saldo, o balanço que deve ser feito de avaliar aquilo que de fato tem valor e aquilo que não tem valor, a busca incessante por uma meta específica, que é o prêmio da soberana vocação, que é nos moldarmos à imagem e semelhança de Cristo. Ele vai advertir também contra os inimigos da cruz, aqueles que são inimigos do Evangelho, e lembrar que a nossa cidadania está no céu. Nós vimos isso domingo passado. E é por causa de todas essas verdades, por causa da profundidade desse Evangelho que está sendo anunciado, dessa nova realidade que aqueles irmãos experimentaram e que os nossos irmãos que também se batizaram hoje experimentam, que Paulo exorta eles e também exorta a nós hoje. Permanecei assim firmes no Senhor. E essa firmeza não pode ser uma firmeza vazia, mas é uma firmeza enraizada nas verdades que nós acabamos de receber e nessas verdades que nós professamos, tanto na confissão de fé que os nossos irmãos realizaram hoje pela manhã, como também agora, neste momento em que nós lemos esse pacto das igrejas batistas e também no momento em que os irmãos, dentro das águas batismais ali, confessaram publicamente Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí nós precisamos entender como é que a gente pode desenvolver essa firmeza no Senhor. O que significa para nós essa firmeza no Senhor? Então, a primeira coisa que nós podemos aprender desse texto é que permanecer firme no Senhor deve ser uma postura ativa e enraizada. Permanecer firme não é uma atitude passiva, de apenas não cair. Não se espera que o cristão não apenas não tropece, tá? Se espera que ele se mantenha firme e como uma árvore plantada com raízes profundas, ele consiga ser submetido a qualquer tipo de situação externa, a qualquer tipo de ambiente externo e se manter firme no meio de tudo isso. Então não é uma atitude passiva de não apenas cair, é uma atitude ativa, de resistência e estabilidade. Como eu disse, como uma árvore bem plantada, que resiste a ventos e tempestades. Por quê? Porque as suas raízes estão profundas, estão bem enraizadas. E no contexto da vida cristã, como é que nós podemos praticar isso? Primeiro, nós devemos permanecer na verdade do Evangelho, não sermos levados por nenhum tipo de vã doutrina, de elementos externos e alheios ao texto bíblico, que muitas vezes até podem parecer atraentes, mas no fim da conta levam à morte. O apóstolo Paulo nos falou isso há alguns versos atrás, dizendo que aqueles que pregam o Evangelho apenas para a glória pessoal, o fim deles é a destruição. Então, aqueles que seguem esses indivíduos que pregam o Evangelho apenas para a satisfação
pessoal, inclusive quando ele faz esse alerta nos versos anteriores, é exatamente esse. Ele diz, olha, esses indivíduos que pregam esse evangelho falso, esses inimigos da cruz, nada mais fazem do que se preocupar com o próprio estômago, com o próprio ventre, com a própria satisfação. E a ideia no texto ali é de que os indivíduos estão preocupados com a sua própria satisfação. O ventre tem a ver com essa ideia de satisfação pessoal. No mundo antigo, o estômago, o intestino, né, a região aqui da barriga era tida como o centro das emoções, o centro dos desejos, o centro das necessidades. Então, nós somos chamados a nos manter firmes, permanecendo na verdade do Evangelho, não sendo levados por nenhum tipo de doutrina falsa, mas ancorados na palavra de Deus. Também devemos permanecer firmes na prática da fé, viver o que cremos com um coração humilde e buscando a unidade, assim como Cristo exemplificou em Filipenses capítulo 2. O argumento principal da carta está no capítulo 2, do verso 5 até o verso 11. É o argumento principal da carta. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo vai trabalhar ao longo da carta tem a ver com a mente servil. Nós abrimos essa série de pregações falando desta mente servil, que ele vai dando as primeiras pinceladas nos primeiros versos ali, mas aonde ele apresenta a mente servil é no capítulo 2, quando ele fala de Cristo, quando ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou, dependendo da sua tradução, dependendo da sua versão, vai estar, tende em vós a mesma atitude, ou tende em vós a mente de Cristo. Nesse processo, o que o apóstolo Paulo quer dizer a nós? Que nós precisamos, a partir do que aprendemos, praticar esses ensinos, praticar essa mentalidade servil, praticar essa mente de Cristo, a fim de que, de fato, possamos permanecer firmes no nosso Senhor. Então, é viver o que cremos, com um coração humilde e buscando a unidade, assim como Cristo exemplificou lá no capítulo 2, o apóstolo Paulo falando da experiência de Cristo. Também devemos permanecer na busca incessante por Cristo. No capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, nós devemos seguir em direção ao alvo, e o alvo é Cristo Jesus. O alvo é nos moldarmos a imagem e semelhança dele. Então, para que nós possamos nos manter firmes de uma maneira ativa e não apenas passiva, nós devemos prosseguir incessantemente buscando por Cristo Jesus, buscando nos assemelharmos a Ele, buscando sermos moldados por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, na imagem e semelhança de Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo diz aos Filipenses no capítulo 3, esquecendo as coisas que ficam para trás, avançamos para as que estão à frente, rumo ao alvo que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos também permanecer na esperança da transformação, sabendo que a nossa cidadania não está aqui, a nossa cidadania está nos céus. Na medida em que nós caminhamos em direção a Cristo, na medida que nós caminhamos em sermos moldados à imagem e semelhança de Cristo, nós reafirmamos a nossa identidade. Falamos hoje pela manhã, quando falamos do livro de Esdras aqui na Escola Bíblica Dominical. Inclusive, aproveito e convido você a participar conosco da Escola Bíblica Dominical. Então, quando estávamos ali comentando sobre o livro de Esdras, lembramos que o autor Esdras, né, que dá título ao livro, ele reforça a restauração do templo como um processo de restauração da identidade do povo. Na medida também que nós aplicamos isso a nós, no Novo Testamento, na realidade que nós vivemos na realidade neotestamentária, não temos mais o templo de Salomão, nem o templo de Zorobabel, muito menos o templo de Herodes o Grande. Não estamos mais adstritos a essa ideia do templo. Cristo já deixou claro para nós que o templo foi derrubado e foi reerguido na sua própria pessoa. Então hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Contudo, a nossa identidade ainda está ligada com o elemento da adoração que o templo representa. E nesse processo, a nossa identidade é a identidade de cidadãos do reino dos céus, do reino de Deus. Nós não somos cidadãos desse reino, somos cidadãos de um outro reino. E nesse sentido, nós ansiamos para que este reino chegue até nós por completo, a fim de que nós possamos estar em casa, retornar para casa. Certamente você deve gostar de viajar de férias é bom, mas a experiência de voltar para casa é sempre extremamente satisfatória. Por mais que a gente se sinta muito bem em algum lugar que estejamos visitando, a saudade de casa sempre toca um pouco os nossos corações. E essa saudade precisa ser resgatada por nós, porque nós não estamos em casa. Nós estamos aguardando a nossa morada final, novos céus e nova terra. Portanto, nós esperamos que Cristo retorne
aguardamos o seu retorno, então nós permanecemos nessa esperança da transformação, na expectativa de que seremos transformados até a volta de Cristo. Então, para todos nós, permanecer assim significa abraçar plenamente essa nova identidade em Cristo e viver as verdades que nos levaram às águas batismais em algum momento, que levaram os nossos irmãos hoje às águas batismais, cultivando uma vida de obediência contínua ao Senhor. Ainda, tirando algumas aplicações, nós precisamos notar ou prestar atenção nos desafios dessa jornada e como superá-los. Precisamos ser realistas. O batismo é um dia de festa. Hoje estamos celebrando. A igreja está feliz, repleta de convidados para celebrar esse momento especial do batismo de nossos irmãos. Mas o dia hoje é um dia de alegria. Mas a caminhada de fé nem sempre são dias de alegria. Ainda que estejamos ancorados numa alegria que supera toda e qualquer circunstância, haverão dias de dificuldade, haverão dias de lutas, haverão dias de enfrentamento, haverão dias de oposição, haverão dias de tristeza e de sofrimento e de tribulação. E nesse processo nós precisamos aprender a lidar com isso, a fim de nos mantermos firmes, inabaláveis, firmes e constantes no nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ao longo da carta, também chama a atenção dos seus leitores, dizendo para eles que eles enfrentariam oposições, que eles enfrentariam tentações. Isso serve para nós também. Nós enfrentaremos oposições, nós enfrentaremos tentações. O inimigo de nossas almas tentará minar a nossa fé, tentará colocar dúvidas na nossa caminhada, tentará dizer para nós que aquilo foi apenas um momento de eufemismo, um momento de alegria incontrolada que te levou a tomar uma decisão, mas depois você viu que não era bem isso. É certamente aliar de trabalhar em nossos corações isso, mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e pela graça da comunidade da igreja, certamente nós temos condições de resistir a essas tentações, nos mantendo firmes no Senhor. Então o inimigo de nossas almas tentará minar a nossa fé. Nós enfrentaremos o desânimo também, a rotina, a luta contra o pecado, a falta de resultados imediatos. Elas podem trazer algum tipo de tristeza aos nossos corações. A caminhada de fé, nem sempre a gente vai viver dias de extremamente alegria, de coisas grandiosas acontecendo. Boa parte da fé é vivida na rotina do dia a dia. E aí, de novo, aqui fiz propaganda de manhã, vou já mandar uma cartinha para a editora, pedindo aqui um suporte, né? Mas recomendo de novo a leitura do livro A Liturgia do Ordinário, tá? É publicado pela editora Pilgrim, eu acho que em parceria com a Thomas Nelson. Agora não tenho certeza direito, não. Mas, de qualquer forma, o título do livro é A Liturgia do Ordinário. É um livro que trabalha essa ideia de que você vive a sua fé muito mais no dia a dia, na rotina, nas coisas do cotidiano, do que propriamente nos grandes eventos, nas grandes situações, nos grandes momentos de catarse espiritual. E para que nós possamos nos manter firmes, nós precisamos aprender a ver a glória de Deus apresentada, derramada diante de nós, nessas pequenas coisas do dia a dia. E a autora lá vai trabalhar de forma magistral, desde o acordar, arrumar a cama, fazer a higiene pessoal, levar os filhos na escola, buscar os filhos na escola, preparar o almoço, passar as situações do dia a dia. Tudo isso ela vai te mostrar como você pode enxergar a glória de Deus em todas as coisas. É certo que o desânimo vai aparecer, mas se nós nos mantivermos firmes, aprendendo a ver a graça e a glória de Deus nas pequenas coisas, na liturgia do ordinário, certamente nós nos manteremos firmes no Senhor. Enfrentaremos também críticas, incompreensões, dúvidas, e como é que nós superaremos isso? Superaremos pela palavra de Deus, como o salmista nos diz, que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, Salmo 119, 105. Então, nós precisamos mergulhar na meditação diária, na leitura e meditação diária. Certamente superaremos isso por meio da oração, como comentei com os irmãos hoje pela manhã, quando falávamos dessa necessidade do imaginário, né, na mente que precisa ler um texto de narrativa e imaginar os elementos para você poder adentrar naqueles elementos e aprender a perceber a grandiosidade de tudo aquilo que está sendo relatado ali. Na oração, o que você tem é uma experiência que não existe outra igual. Na oração, você está diante do Criador de todas as coisas, falando pessoalmente com Ele, diretamente com Ele, sem intermediários a não ser o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que não está ali
só fazendo um leve trás, ele está unido com você, porque afinal de contas, como batistas que somos, né, como tradição, a nossa confissão de fé histórica diz que o batismo para nós é a união com Cristo. Nós somos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo de dentro das águas batismais. Então nós estamos unidos a Cristo e diante disso nós estamos nos apresentando diante do Senhor. Então a oração é um privilégio. A oração é um artefato que você tem à sua disposição, que poucas pessoas têm a noção do poder que isso significa. Você fala diretamente com o Criador. Você fala diretamente com o Senhor. Você não precisa de intermediários, você não precisa de intercessores. Você conta única e exclusivamente com a própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo falando diretamente com você, intercedendo por você, sendo esse elo que liga você ao Deus triuno por toda a eternidade. Então, pela oração, nós superaremos as dificuldades. E pela comunhão. Por isso, meus queridos, digo aos batizandos em especial, aqueles que se batizaram hoje, estão integrando o corpo dessa igreja, não andem sozinhos, não caminhem só. Tá? A igreja é o corpo, é o lugar onde somos apoiados e onde somos fortalecidos. Por isso, nós precisamos fortalecer a nossa fé e a comunhão nesta comunidade na qual vocês foram introduzidos nessa noite como membros dela. Então, a exortação do apóstolo Paulo diz o seguinte: permanecer firmes no Senhor, e ela é direcionada a meus amados e muito queridos irmãos. Então, isso aponta para a natureza comunitária da fé. Não somos chamados a ser cristãos isolados, mas parte de um corpo. A comunidade cristã é vital para a nossa firmeza. Se você quer se manter firme no Senhor, você precisa de um corpo para estar ligado. Você precisa de uma comunidade para estar amparado. Você precisa de irmãos e irmãs para lhe auxiliar nessa caminhada. Porque é aqui que você vai encontrar encorajamento nos momentos de fraqueza, correção nos momentos de tropeço. Com amor, os irmãos nos ajudarão a permanecer no caminho. Apoio, a igreja se torna a nossa família na fé, onde nós encontramos ombros para chorar, momentos de alegria para celebrar juntos, suporte para enfrentar as dificuldades e, obviamente, um local onde nós vamos desenvolver a nossa vocação. Nós fomos vocacionados para servir. Todos nós fomos chamados para servir, porque se até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir, muito mais nós que estamos sendo moldados à imagem e semelhança de Cristo. Se estamos sendo moldados à imagem e semelhança de Cristo, estamos sendo moldados para servir. E é no corpo que você desenvolve o seu serviço. É na comunidade que você encontra oportunidades para os seus dons, para a glória de Deus e o benefício do próximo. Deixa eu lhe falar uma coisa muito importante. Deus não dá dons para indivíduos fora da igreja, tá? Porque o dom só tem uma função: servir o corpo. Não adianta, dom não funciona lá fora. Dom é uma capacitação espiritual da parte de Deus para o desenvolvimento do corpo. Então, fora da igreja não tem dom. Fora da igreja você não recebe dom. Se você não está integrado a um corpo, o Espírito Santo não tem por que lhe dar um dom, porque você não tem um corpo para servir. Se não tem um corpo para servir, para que o Espírito Santo vai lhe dar dons? Então, essa ideia de que é possível viver a experiência da caminhada de fé desgarrado de um corpo, ela é completamente contrária ao que o próprio texto bíblico diz. Então, nesse sentido, nós somos chamados a sermos moldados à imagem e semelhança de Jesus. E se somos chamados a sermos moldados na imagem de nosso Senhor, somos chamados para servir. Então, para fortalecer a nossa fé e a nossa comunhão, nós precisamos participar das atividades regulares, alimentando-os da palavra, adoração coletiva. O culto, certamente, aqui, eu estava ali atrás ouvindo, né? Dava até vontade de abrir ali a frestazinha para ver, mas dava para ouvir a congregação imbuída no momento de adoração e de louvor, cantando os cânticos. Nós dávamos, lá de trás dava para ouvir. Então, esses momentos alimentam a sua fé, esses momentos aquecem a sua fé, esses momentos lhe lembram das verdades que foram proclamadas pela pessoa do Senhor Jesus Cristo para nós, para o corpo, para a sua igreja. Então, isso é importante, não negligencie esses momentos, participe dos cultos regularmente, engaje-se nas atividades da igreja, engaje-se na escola bíblica dominical, engaje-se também nas atividades que estamos desenvolvendo. Estamos agora implantando pequenos grupos voltados para o evangelismo, e desenvolvendo também outras tarefas também. Então, engaje-se nessas atividades, participe
Porque é nesse processo de estar lado a lado, ancorado com outros irmãos, é que você vai se manter firme em nosso Senhor Jesus Cristo. E, obviamente, busque servir. Encontre um lugar para usar os seus dons, para usar os seus talentos. O serviço solidifica a nossa fé. Finalizando, nós precisamos nos integrar e comprometer-nos também com o discipulado. Finalmente, o apóstolo Paulo exorta, dizendo, olha, firmes no Senhor. A nossa firmeza não é na nossa capacidade, não é na nossa pessoa, não é na pessoa do pastor, não é na pessoa do líder, do professor de escola bíblica, do pai, da mãe. A nossa firmeza é no Senhor. Então, se a nossa firmeza é no Senhor, se Ele é o nosso alicerce, se Ele é a nossa rocha, se sem Ele nada podemos fazer, como o apóstolo João nos diz no capítulo 15, verso 5, nós precisamos nos aproximar dEle constantemente. Precisamos ser discipulados por Ele mediante a sua palavra que é ensinada e anunciada no corpo de Cristo, na reunião do povo de Deus. Então, para os recém-batizados e para todos nós, a integração e o compromisso com o discipulado são a chave para essa firmeza em Cristo. Integração, não fiquem à margem, sejam proativos em conhecer e ser conhecido pelos irmãos. Perguntem pelas atividades, perguntem pelo que a igreja está fazendo, juntem-se aonde o Senhor está trabalhando. Tem um material antigo, utilizado por muito tempo pela nossa convenção, com um processo de discipulados individuais, o nome do material é Conhecendo a Deus e Fazendo Sua Vontade. É um material bem antigo, já dos anos 80, mas bastante útil. E uma das primeiras lições que o autor diz, se você quer conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, né, e desenvolver-se em fazer a vontade de Deus, ele diz o seguinte, logo no começo, nas primeiras lições, ele diz, olha, observe ao seu redor, o Senhor está sempre trabalhando, o Senhor nunca está parado, Ele está sempre trabalhando, Ele está sempre fazendo alguma coisa. E aí a primeira orientação que o autor dá é, observe ao seu redor, veja onde o Senhor está trabalhando e se junte ao local onde o Senhor está trabalhando. Muitas vezes a gente fica parado esperando que o Senhor nos use, crie a partir de nós uma grande coisa, aí você fica lá cantando, usa-me Senhor, outros cânticos que usam o mesmo tipo de expressão, você fica desejando, eu gostaria de ser usado por Deus, e Deus está trabalhando ao seu redor, e você está ali olhando, esperando a coisa acontecer, e a coisa está acontecendo ao seu redor. Então, integre-se, especialmente os nossos irmãos que acabaram de se batizar, integrem-se, procurem saber onde o Senhor está atuando e procurem se envolver com aquilo que o Senhor está fazendo. A mesma orientação, o mesmo conselho também vale para todos nós que já nos batizamos em outro tempo e já estamos congregando há mais tempo. E, obviamente, o discipulado. Procure um irmão, procure uma irmã madura na fé, para que seja o seu orientador. Tenha exemplos, nós já trabalhamos isso em outros momentos da carta, a necessidade dos bons exemplos. Procure os bons exemplos para que você possa segui-los, para que você possa, a partir da experiência desses bons exemplos, replicar no seu caminhar aquilo que o Senhor tem feito na vida de outros irmãos. E, obviamente, o Espírito Santo, que habita em todos nós, é capacitador e Ele nos dará força e sabedoria para permanecer firmes. O apóstolo Paulo, mesmo na carta, nos versos anteriores, diz que quem opera em nós, tanto querer como efetuar, é o próprio Senhor Jesus Cristo, por intermédio do seu Santo Espírito. Por isso é que nós podemos ter a convicção de que, de fato, se nós nos rendermos ao Senhor, Ele há de trabalhar em nós. Porque um coração contrito, o Senhor não rejeita, o Senhor não vira as costas. Então, nesse sentido, se de fato nós tivermos corações contritos, se de fato nós nos rendermos diante do Senhor, se de fato nós desejarmos ser moldados à imagem e semelhança de Jesus, o Espírito Santo de Deus há de trabalhar em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Ele há de realizar a obra dele em nossas vidas. Finalizando, fazendo aqui uma aplicação derradeira, final, para passarmos para o momento da ceia do Senhor. Certamente este não é um convite fácil, permanecer firme não é um convite fácil, mas é um convite necessário para uma vida profunda e significativa, ancorada naquele que é a própria verdade e o caminho. O caminho pode ter desafios, mas nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos porque caminhamos com o corpo e não estamos sozinhos porque o Senhor caminha conosco. Porque o próprio Deus caminha conosco.
porque o próprio Espírito de Deus habita em nós, porque o próprio Senhor Jesus Cristo intercede por nós diante do Pai, nos auxiliando nas nossas fraquezas. Então, que o Senhor nos sustente pela sua palavra, que o Senhor nos guie e que o Senhor prospere a sua obra nesta igreja e no povo dele, a fim de que o nome dele seja glorificado. Que Deus nos abençoe, que ele nos fortaleça nessa linda caminhada de fé. Quero convidar você a fechar os seus olhos para fazermos uma oração agora. Senhor, diante de Ti, Pai, queremos nos colocar agora como igreja, como corpo, clamando pelo Teu auxílio para que possamos permanecer firmes no Senhor. Nós precisamos de Ti para nos mantermos firmes nos Teus ensinamentos, para nos mantermos firmes na caminhada, para nos mantermos firmes na fé que professamos. Eu peço pelos nossos irmãos que acabaram de ser batizados, estão dando este passo importante na sua caminhada de fé, que o Teu Santo Espírito agora inunde os seus corações de uma certeza de que o Senhor está caminhando com eles, que eles não estão sozinhos, e que o Senhor providenciou uma igreja para caminhar juntamente com eles, que o Senhor lhes integrou em uma igreja para que eles possam ter auxílio e apoio. E a nós, o corpo, a igreja, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia para que tenhamos corações preocupados, corações com empatia pelos nossos irmãos, nos dispondo a servi-los, a auxiliá-los nessa caminhada, no desenvolvimento da sua fé, auxiliando os mais jovens, auxiliando aqueles que ainda estão na fase de desenvolvimento da sua personalidade, a fim de que a fé não seja afogada por inúmeras mensagens que serão apresentadas a eles ao longo da sua caminhada de vida, mas que nós, como igreja, possamos aquecer essa fé, mostrando a eles não apenas os valores espirituais, mas também mostrando que essa fé comunica-se com uma racionalidade que foi o Senhor que nos deu, que não é apenas uma fé cega, mas é uma fé ancorada numa realidade que o Senhor propiciou para nós, a realidade da redenção em Cristo Jesus. Então tem misericórdia de nós como igreja, auxilia-nos, fala conosco, Pai, vai nos transformando, mantém-nos firmes, a fim de que o Teu nome seja glorificado por nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, molda-nos, é o que te pedimos,